Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não encontrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. E ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Presentes aqui no nosso santuário, de modo particular, faça saudação aos nossos dois diáconos Estevo e diácono Pedro, irmãos e irmãs que rezam conosco através das cadeias das nossas rádios, tanto aqui da cidade como também nossa rádio Santuário Web. Para nós é uma grande alegria, enquanto cristão, participarmos deste dia memorável que o Senhor fez para nós. Por isso, nele exultemos e nos alegremos, porque o Senhor ressuscitou, como havia dito. A gente, até a idade da adolescência, e depois muitos, acreditam que todo ser vivo, ele nasce, ele cresce e aí morre. E acabou-se o ciclo da vida. A ciência fala isso para nós. Com Jesus, de modo particular, o ser humano, é claro que ele vai nascer, ele vai crescer, mas só que Jesus, ele acrescenta, ou melhor, ele refuta esta teoria. Ele ressuscita. Vocês podem ler os evangelhos, os 4, e tem evangelho que não vai narrar a infância de Jesus, por exemplo, de João. Cadê a infância de Jesus? Quem vai narrar a infância de Jesus é Lucas. Mas os 4 evangelhos vão narrar, explicar e catequizar a comunidade a partir
da morte e ressurreição de Jesus. Pergunta: o que é mesmo ressurreição? O povo de Jesus, os judeus, da época de Jesus, não é que eles não acreditavam na ressurreição, eles eram descrentes na ressurreição. Eles falavam em ressurreição. Prova tal que quando Jesus foi ter com as irmãs de Lázaro, ela disse: Senhor, eu sei que os mortos ressuscitarão no último dia. Depois, irmãos e irmãs, a ressurreição não é uma exaltação corpórea. Tipo, nós temos relato de exaltação corpórea na Bíblia. Enoque, que é levado ao céu, e também o profeta Elias. São exaltações corpóreas. Depois, a ressurreição de Jesus não é uma ressuscitação de um cadáver, igual aconteceu com Lázaro, seu amigo, que depois Lázaro morreu. E muito menos aparições. De vez em quando a gente escuta: eu vi fulano apareceu para mim. Apesar dos enfeites, mas elas existem. Então, o que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus, que melhor fala para nós, é Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: se o Cristo não ressuscitou verdadeiramente, vã é a vossa fé. Vocês são mentirosos, se o Cristo não ressuscitou. Ele ressuscitou, está vivo. E como ele ressuscitou por inteiro. Tinha muita gente que pregava o seguinte: não, o Cristo é só espírito. E nós não podemos aceitar essa teoria, porque essas pessoas que pregam isso é para dizer o seguinte: o teu corpo tu pode fazer dele o que tu bem quiser. Nosso corpo é sagrado porque Deus habita. E o Cristo, ele faz questão de ressuscitar inteiro, para dizer para nós: nosso corpo pertence a Deus, tem um selo, tem uma marca da divindade. E assim como ele ressuscitou, está na glória do Pai, nos disse Colossenses: vocês também serão revestidos do alto. A ressurreição de Jesus, você não precisa ir à ciência, você precisa de fé. Aquelas mulheres que foram ao túmulo, elas não precisaram da ciência, elas precisavam justamente de fé. Elas foram e acreditaram. O discípulo amado não precisou nem entrar para acreditar. Quem precisa da ciência, esse naturalmente não tem fé, porque aonde a ciência trabalha, a fé, ela diz muito pouco. E aonde a fé habita, a ciência também tem pouca ousadia. A ressurreição de Jesus é um dado de fé. Cresça. Aonde você se lança nos braços de Deus, aonde você vê
você contempla a bondade e a misericórdia de Deus agindo em uma pessoa que lhe foi fiel, Jesus. Neste caso, irmãos e irmãs, desta bondade, esta misericórdia de Deus, que lançou o seu Filho sobre toda a adversidade e o resgatou sem salvo através da sua fidelidade, está na sua glória, do seu lado, sorrindo da morte, sorrindo do governo do demônio. A morte não atrapalha mais da vida daqueles que participam da alegria do Senhor, porque ela foi vencida. Os seus grilhões não conseguem mais alcançar aqueles que foram revestidos de fé. Por isso, o discípulo amado vai ao túmulo, se alegra, acredita, porque ele condicionou a sua vida à vida de Jesus. Nós, quando amamos, nós também fazemos isso. Nós acreditamos. Não basta a gente ver para crer, mas basta a gente ter um conhecimento. E isso o discípulo tinha. Irmãos e irmãs, celebrando hoje este dia especial da ressurreição do Senhor, nós queremos cada vez mais nos aproximarmos da sua santa palavra, beber dessa fonte salvífica, para que a nossa fé seja amadurecida, igual foi amadurecida a fé de Maria Madalena, do discípulo amado e também de Pedro, que acredita mais tarde, mas acredita, porque ele vê o testemunho de Maria Madalena, vê o testemunho, a fé daquele discípulo e não fica incrédulo. Que nós também, através da vida de um irmão e de uma irmã que recebeu uma graça, que recebeu um milagre, que recebeu uma bênção de Deus, possamos também acreditar, possamos também viver de fé. Nisso, não descuidemos, em hipótese nenhuma, mesmo neste período de júbilo, da nossa oração pessoal, da nossa oração particular. Deixemos cada vez mais que este ressuscitado nos envolva pela sua bondade, pela sua ressurreição, para que as nossas famílias sejam cada vez mais iluminadas e protegidas pela luz, que outrora era inacessível, agora se tornou acessível como o sol do meio-dia. Por isso, ele está na glória do Pai. Por isso, ao mesmo tempo da glória do Pai, ele manda seus raios e a sua luz para a terra, para iluminar os nossos corações e dissipar da nossa vida as trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.